Graça e paz à igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos dar início ao momento da explanação da palavra de Deus nessa noite. E nós estamos na estação da adoração. E dando continuidade a esta estação, nós vamos falar e tratar de coisas aqui que dizem respeito à nossa conduta enquanto adoradores, enquanto aqueles que decidiram entregar as suas vidas como sacrifícios vivos diante dos pés do nosso Deus. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, onde leremos do primeiro versículo até o versículo 9. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, onde leremos do primeiro versículo até o versículo 9. O tema da mensagem de hoje diz: o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Você pode repetir comigo essa frase? O melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Feche teus olhos nesse momento. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, felizes com a presença do Teu Espírito Santo entre nós, entendendo, Pai, que tudo aquilo que está sendo feito aqui nesse altar está sendo feito para a honra e glória do Teu santo nome e sob a Sua direção, Pai. Então que nesse momento não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida, e que haja salvação aqui nessa noite, e que haja transformação de vidas aqui nessa noite, que haja cura, que haja, Deus, libertação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tirar uma foto, né, irmão? Tem que sair bonito. Irmãos, olha o texto que nós acabamos de ler. Eu quero contextualizar com os irmãos nesse momento, porque o texto ele traz a história de uma mulher que foi capaz de quebrar vários paradigmas em sua época. Foi muito interessante porque o texto ele nos aponta que Jesus ele estava na casa de Simão, o leproso. E é bem importante que a gente compreenda que Jesus ele estava ali participando de um momento de comunhão. E esse momento de comunhão antecedia os dias em que chegaria a hora da sua morte. Eu acho interessante que o evangelista Marcos, ele denomina Simão
como Simão o leproso. Mas desde já eu posso dizer para os irmãos que esse nome pelo qual era conhecido Simão como leproso já não fazia mais sentido sobre a vida desse homem, porque esse nome caracterizava a doença que acompanhava a vida desse homem. Mas como nós podemos acompanhar no texto bíblico, Jesus estava na casa desse homem, e além de Jesus estavam os familiares de Simão, estavam os discípulos e estavam amigos da família de Simão. Ou seja, se Simão ainda fosse leproso, ele não poderia estar em sua residência, tampouco ele poderia estar convivendo com seus familiares e seus amigos, uma vez que a lepra tornava a pessoa impura e indigna de estar no convívio com as demais pessoas. Mas é importante que Marcos, ele ainda insiste em dar a nomenclatura de Simão como sendo leproso, para atestar que Jesus Cristo havia feito um milagre na vida de Simão, e esse foi curado da sua lepra. Essa parte simplesmente já é o suficiente para que nós pudéssemos trazer aqui uma mensagem de encorajamento e uma mensagem que reflete a ação do poder de Deus sobre a vida da pessoa, em que Jesus atuou com cura na vida de Simão. E por isso estava havendo esse momento de comunhão na casa de Simão. Simão estava feliz por ter recebido a sua cura. Ele convida Jesus para estar em um momento de comunhão em sua casa, com sua família, feliz pela libertação e pela cura que Jesus havia promovido em sua vida. Mas acontece que a história ela continua desenrolando, e a Bíblia nos diz que no momento em que essas coisas estavam acontecendo, simultaneamente a esse momento de comunhão, eis que aparece uma mulher que se ajoelha aos pés de Jesus, quebra um vaso de alabastro que continha um perfume de nardo puro e derrama aos pés do Senhor Jesus. E lavando então os pés do Senhor Jesus, ela faz aquele momento um momento de adoração a Jesus Cristo. É interessante que o Evangelho de Marcos diz que as pessoas que ali estavam, quando observam essa atitude dessa mulher, eles ficam indignados, eles ficam perplexos, porque eles começam a sentir o aroma, identificam que aquele perfume é de nardo puro, eles conseguem fazer uma avaliação do preço daquele perfume, eles conseguem entender que ele custava em torno de 300 denários, ou seja, as economias de um ano inteiro que uma pessoa poderia fazer, e eles olham aquela situação acontecendo e eles ficam perplexos e falam: nossa, mas que desperdício! Por que utilizar esse perfume dessa forma, ao invés de vendê-lo e repartir com os pobres? Mais interessante ainda é que em momento algum no Evangelho de Marcos o nome dessa mulher é citado. Essa mulher no Evangelho de Marcos, ela é uma anônima. Mas eu queria que os irmãos comigo compreendessem algo em relação à vida desta mulher. Porque se no Evangelho de Marcos ela não possuía ainda a sua identidade, se nós vemos que a história dela também se repete no Evangelho de Mateus, e ela também continua sem a sua identidade revelada, e isso não acontece
no Evangelho segundo João. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto bíblico no Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 3 até o versículo 5. E assim diz a palavra do evangelista: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Então nós podemos ver que o versículo 3, ele já traz em sua introdução o nome dessa mulher. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Então nós podemos agora saber a real identidade dessa mulher que estava aos pés de Jesus. O nome dela era Maria, a mesma Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Embora nos evangelhos de Marcos e Mateus ela tenha passado sem ser identificada, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós possamos compreender que todas as vezes em que essa mulher é citada na palavra de Deus, ela estava em um lugar específico. Em todas as 3 vezes em que ela é citada na palavra de Deus, ela estava aos pés do Senhor Jesus. Quando falamos de vida de adoração, quando falamos de vida de rendição, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não existe melhor lugar para estar do que estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. E é através da vida desta mulher que eu quero trabalhar aqui com os irmãos algumas lições importantes que ela deixou para aqueles que eram de sua época, e essas lições permanecem até os dias de hoje. E nós vamos ver que a cada momento em que ela dedicou a sua vida aos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se manifestou poderosamente sobre a sua vida. Irmãos, em primeiro lugar, a lição que nós podemos tirar sobre a vida de Maria é que aos pés de Jesus é lugar de aprendizado. Nós vamos ver no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, dizendo assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Queridos, como podemos ver nesse texto, Jesus estava na casa de Marta e de Maria. Marta então começa a se ocupar com os afazeres de sua casa. Maria, ao contrário dela, se coloca aos pés de Jesus para aprender mais e mais sobre os seus ensinamentos. Chega um momento em que Marta ela se incomoda com a situação, porque ela acha que está ficando sobrecarregada com os afazeres de casa, enquanto Maria está aprendendo as maravilhas que Jesus estava ensinando para ela. Marta então decide se manifestar em relação ao que estava acontecendo e acaba ela recebendo uma resposta intrigante de Jesus. Jesus diz a Marta
que ela está preocupada com muitas coisas, mas o principal ela estava deixando de lado. E o principal era a presença do próprio Jesus em sua vida. É muito interessante o que nesse momento tem a nos ensinar, porque nós muitas vezes podemos estar preocupados com os afazeres das nossas vidas. Nós muitas das vezes estamos preocupados com as sobrecargas que nós acumulamos no decorrer das nossas vidas. Mas nenhuma dessas coisas, entenda, nenhuma dessas coisas tem a ver com o relacionamento que nós temos com o nosso Deus. A verdade é que, assim como Marta, nós temos deixado que as preocupações do dia a dia tomem um lugar que é reservado para que possamos estar em contato e em intimidade com Jesus, para aprendermos cada vez mais sobre Ele e sobre aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Jesus adverte que Maria estava atenta à melhor parte, e Ele diz, e Ele enfatiza que essa parte jamais seria retirada da vida de Maria. A preocupação com o seu trabalho um dia vai ter fim. A preocupação com a sua família um dia ela vai ter fim. A luta que você está passando dentro da sua casa, no momento em que Deus determinar, ela terá fim. Mas aquilo que você se dispõe a aprender através da palavra de Deus, aquilo que você se dispõe a receber no momento de intimidade que você separa com Jesus, isso jamais será retirado da sua vida. Passe o tempo que passar, passe o momento que você passar, aquilo que Jesus Cristo ministrar sobre as nossas vidas jamais poderá ser retirado de nós. E eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Jesus Cristo ministrar sobre as nossas vidas servirá de renovo para o momento em que nós estivermos cansados e sobrecarregados, porque é a palavra de Deus que trará alívio para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Irmãos, não existe nada que possa ser mais importante em nossas vidas do que termos um tempo separado e preparado para aprendermos e convivermos com Jesus. Em Salmos 119, no versículo 73, o salmista diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Aqui nesse texto, o salmista destaca a importância que devemos dar ao aprendizado da palavra de Deus. Todas as coisas da vida passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Maria estava sendo preparada para entender e reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Ela estava aprendendo que aquele que estava diante dele, ou seja, aquele o qual ela estava prostrada aos seus pés, seria aquele que iria promover a maior revolução na história da humanidade. O que ela estava absorvendo naquele momento era que todas as coisas naturais passariam, mas a presença de Jesus, essa permaneceria e permanecerá eternamente em nossas vidas. Estar aos pés de Jesus significa crescer em conhecimento e em sabedoria. É tomar posse da verdade que liberta e, por sua vez, promover libertação de vidas. Se você é carente de alguma palavra que possa trazer a libertação que você tanto deseja, o lugar que você deve estar e deve desejar
é estar aos pés de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, irmão? Essa mulher nos traz, em segundo lugar, uma lição muito importante. Ela nos mostra que aos pés de Jesus é o lugar em que devemos chorar. E aí no Evangelho de João, no capítulo 11, os versículos de 32 ao versículo 35, vai dizer assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Maria está mais uma vez aos pés de Jesus Cristo. Desta vez não mais para aprender alguma lição sobre o reino de Deus, mas sim, dessa vez, para chorar e derramar toda a sua dor aos pés de Jesus. Maria está entristecida porque viu o seu irmão sendo levado pela morte. Há uma mistura de sentimentos no coração de Maria, o de tristeza pela perda de seu irmão e a decepção por acreditar que o chamado ao qual ela tinha feito a Jesus seria atendido. Ela simplesmente olha para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor chegasse a tempo quando nós o convidamos, quando nós o avisamos, nada disso teria acontecido, o meu irmão estaria vivo. Presta atenção numa coisa nessa noite: nós que cremos em Jesus Cristo, nós que cremos na ação poderosa da mão do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós vivemos com expectativa e vivemos com fé. E Maria estava passando justamente por esses dois sentimentos, porque ela cria que Jesus seria capaz de fazer com que o seu irmão fosse curado da sua doença. Assim acontece conosco em relação ao nosso Deus. Nós por vezes estamos em situações difíceis, situações em que nós achamos que não há mais condição ou solução para elas, e nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos todas as coisas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Acontece que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Acontece que a vontade de Deus nem sempre corrobora com a nossa vontade. E o tempo, meus irmãos, ele é um inimigo muito astuto, porque acompanhado do tempo de espera, nós acabamos por desanimar daquilo que nós cremos que em Jesus pode acontecer. Maria chorava a perda de seu irmão e chorava a decepção de não ter sido atendido a tempo. Mas a palavra e o texto bíblico nos traz algo que eu considero fantástico, irmãos. Porque o silêncio de Deus, ou a espera que por vezes é muito grande e demorada, não significa que exista indiferença da parte de Jesus com relação às nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, ele se encerra com a seguinte frase e o seguinte versículo: Jesus chorou. Jesus está diante de uma mulher aos seus pés. Maria, a quem ele amava, assim como amava o seu irmão que já estava morto, estava chorando aos pés de Jesus pela perda que tinha acometido a sua família. Jesus olha ao redor e vê todas aquelas pessoas também chorando a perda daquele que era um amigo, que era um familiar querido.
E Jesus, ele não fica indiferente, ao contrário, Jesus, ele se perturba em seu coração, e Jesus, ele chora, porque ele consegue sentir, ele consegue perceber o tamanho da dor que os seus filhos estavam vivendo naquele momento. Escute uma coisa: você pode estar na sua casa, você pode estar no lugar, só você, ajoelhado, chorando, sem ao menos conseguir pronunciar uma palavra, tamanha seja a sua dor. Seria para mim humanamente impossível medir ou dimensionar a dor que você, porventura, possa estar passando na sua vida. Seria para mim, como pastor, estando na minha casa, ainda que orando, intercedendo a Deus pela sua vida, conseguir sentir a dor que você esteja sentindo no momento da sua oração. Mas eu quero que você tenha uma certeza aqui nessa noite: no momento em que você se prostra aos pés do Senhor Jesus para chorar, no momento em que você se prostra aos pés de Jesus para declarar a sua dor, entenda que neste exato momento o próprio Senhor Jesus está ao seu lado, e Ele está chorando, Ele está compreendendo a sua dor, e Ele está disposto a caminhar com você até o tempo determinado para que a sua dor venha a acabar. E entenda uma coisa: Ele vai fazer com que os céus se movam para que a sua dor seja aniquilada pelo poder do sangue de Jesus. Jesus Cristo, Ele não nos abandona. Jesus Cristo não fica alheio àquilo que nós estamos passando. É por isso que, quando nós falamos em adoração, e hoje pela manhã eu pude falar sobre entregar as nossas vidas como sacrifícios vivos, é algo que precisa ser muito bem praticado em nosso meio, porque através da entrega das nossas vidas em sacrifício, através daquilo que nós fazemos a mais pelo reino de Deus, em prol da vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos a partir desse momento estabelecendo uma relação de intimidade, em que Jesus Cristo começa a agir com empatia em relação a nós. Empatia nada mais, nada menos é do que Jesus Cristo sentir exatamente a dor que eu e você possamos estar passando. E sabe qual é a diferença entre simplesmente Jesus Cristo saber o tamanho da sua dor e Ele sentir o tamanho da sua dor? É porque quando Jesus Cristo sente o tamanho da sua dor, Ele consegue mover o espiritual, e Ele vai trazer as soluções corretas, nos momentos corretos, para tudo aquilo que você precisa fazer na sua caminhada com Ele, para então alcançar a sua vitória, porque Deus, Ele é um Deus de uma palavra só. Aquilo que Ele promete, Ele se responsabiliza em cumprir, e se Ele prometeu que estará conosco por todos os dias das nossas vidas, Ele estará conosco, nos dando sustento e nos dando condições de passarmos por todas as nossas dificuldades de pé. A crise tem afetado a sua vida? Chore aos pés de Jesus. A doença alcançou a sua casa, a sua família. Chore aos pés de Jesus. Como pastor, jamais eu poderia dar qualquer aconselhamento melhor do que a atuação do Espírito Santo na sua vida, no momento em que você se derrama aos pés dele para o adorar. Você quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida? Maria
ajoelhou-se diante de Jesus, derramou as suas lágrimas, derramou as suas frustrações e decepções. Jesus Cristo, ao ver esse gesto, ele sente a dor da sua filha, ele sente a dor da sua serva, ele sente a dor de todos aqueles que estavam ali. E a resposta de Jesus para o sofrimento dos seus filhos foi a ressurreição da vida de Lázaro. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus irá ressuscitar aquilo que foi deixado para trás na sua vida, por conta da obra do inimigo ou por conta da obra do pecado. Aquilo que foi deixado para trás, Deus irá ressuscitar em sua vida nessa noite. Em terceiro lugar, terceira lição que essa mulher, Maria, traz para as nossas vidas. Ela nos ensina que aos pés de Jesus é o lugar de agradecer. E aí no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, vem dizendo assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Esse é o terceiro momento em que Maria é mencionada nas Escrituras. E mais uma vez, irmãos, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Maria agora vê Jesus e se lança aos seus pés. Ela quebra o vaso de alabastro, derrama o perfume que era muito valioso. A palavra diz agora no Evangelho de João que Judas fica escandalizado com essa cena. Ele fica indignado porque ele compreende o valor daquele perfume. Ele compreende que aquele perfume custava um preço muito caro. E ele então critica a atitude dessa mulher, e sem meias palavras, ele diz que a atitude dessa mulher era um desperdício. Acontece, irmãos, que quando nós conseguimos compreender que a mulher citada no texto de Marcos é Maria, a mesma irmã de Marta e de Lázaro, essa cena em especial, ela tem todo o sentido. Porque vocês imaginem, irmãos, estar reunidos em uma casa, e como a Bíblia diz, Jesus estava presente nessa casa, e essa mulher, que um dia foi capaz de estar aos pés de Jesus, para aprender das maravilhas do reino de Deus, para aprender mais e mais sobre aquilo que era e significava o nome de Jesus. Essa mesma mulher que foi capaz de um dia estar aos pés de Jesus, chorando pela vida do seu irmão que havia sido ceifada, chorando porque já havia perdido a esperança de que Jesus pudesse chegar a tempo de promover um milagre na vida da sua família. Essa mesma mulher que chorando moveu o coração de Jesus para que acontecesse talvez o maior milagre na história da sua família, que foi a ressurreição do seu irmão. Agora essa mulher é convidada para um momento de comunhão, e ela avista Jesus nesse mesmo momento na casa de uma pessoa que também havia sido curada de sua lepra através dos milagres feitos por Jesus. Essa mulher, irmãos, começa a passar um filme na cabeça dela. A mente dela começa a se recordar de tudo aquilo que aquele mesmo Jesus que estava diante dela foi capaz de fazer em sua vida e na vida da sua família.
essa mulher não pensa duas vezes, e ela se debruça mais uma vez aos pés de Jesus. Só que dessa vez ela se debruça aos pés de Jesus para agradecer. Ela reconhece a grandeza de Jesus na sua vida, e ela, através daquele perfume, ela está trazendo uma mensagem muito linda para as nossas vidas. O que ela estava querendo mostrar para Jesus ali naquele momento é que não existia para ela nada mais valioso que a presença de Jesus na vida dela. Não existia nada mais valioso do que ter Jesus com ela todos os dias da sua vida. Aquele perfume era sim muito caro, mas não existia dinheiro nenhum no mundo que pudesse comprar aquilo que ela foi capaz de viver aos pés de Jesus Cristo. Essa mulher, Maria, ela traz um ensinamento muito importante para mim e para você. Jesus Cristo não está preocupado com aquilo que você pode dar em relação ao seu dinheiro. Jesus Cristo não está preocupado com a quantidade de bens que você acumulou aqui nessa terra. Mas Jesus Cristo, Ele fica feliz, e Ele ficará feliz quando você decidir entregar aquilo que há de mais valor para você diante dos pés dele. E aquilo que tem mais valor para nós é as nossas vidas. Essa é uma noite em que eu desafio a você, meu irmão e minha irmã, a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque ao entregar a sua vida aos pés de Jesus, você vai ver que a sua vida ela vai ser transformada. Porque aos pés de Jesus, assim como aconteceu com Maria, você vai crescer em conhecimento e em sabedoria do reino de Deus. Você vai conseguir crescer entendendo o que significa o reino de Deus aqui na terra e o que significa para você agora participar deste reino de Deus. Entregar a sua vida, aquilo que há de mais importante em você, aos pés de Jesus Cristo, significa que você, a partir de agora, tem um lugar preparado e separado para que você possa chorar as suas dores e clamar por aquilo que você precisa, entendendo que a tua oração, ela tem um lugar onde vai ser encontrada a solução para o seu problema. Jesus Cristo está atento à sua oração, Jesus Cristo está atento às suas lágrimas, e Ele vai agir poderosamente sobre a sua vida. Esse é o desafio que essa mulher nos ensina a superar nessa noite. Entregar as nossas vidas aos pés de Jesus. Eu já vou chamar a banda Pleroma para estar tomando lugar aqui à frente. Mas eu queria que você, nessa noite, que compreendeu essa mensagem, que compreendeu aquilo que o Espírito Santo de Deus tratou aqui nesse lugar, veja, não estou falando aqui sobre igreja, eu não estou falando aqui sobre instituição, eu estou falando do único lugar onde todas as nossas necessidades, elas podem ser saciadas, onde todas as nossas perguntas são respondidas, onde tudo aquilo que a gente necessita, a gente alcança, porque o lugar em que a nossa vida deve estar é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.